E aí, turma, beleza? Vamos começar aqui um vídeo hoje fazendo uma review de um carro aí que pra mim eu tenho um carinho todo especial por esse modelo, para estar falando dele. É um carro que eu já tive, não desse ano, não desse modelo, mas é um carro que você tem um prazer enorme de estar dirigindo um carro desse. É o Chevrolet Vectra. O Vectra que foi lançado aí no Brasil em 1994, a primeira geração. Eu vou estar deixando aí as imagens para vocês verem. Aí em 96 ela sofreu a primeira reestilização, na verdade ela trocou de geração, mudou totalmente. Veio para essa geração aí que vocês estão vendo. No entanto, esse modelo que está aqui, ele é um 2003. De 96 para cá, ele passou por dois facelifts. Um facelift mais, vamos dizer assim, um facelift mais drástico. Mudou bastante coisa, mudou farol, mudou para-choque, mudou a parte traseira, a gente vai estar mostrando também, interior. E o segundo facelift foi por volta de 2003, mas foi um facelift bem sutil. Na verdade, foi um facelift só na grafia do painel de instrumentos. E eu também vou estar mostrando aí para vocês daqui a pouco. E depois desse modelo aí, que ficou no mercado até 2006, veio a terceira geração do Vectra, que na Europa era chamado de Astra. Ele veio para o Brasil com o nome de Vectra. E aí aqui ficou conhecido como Vectra C. Ficou no mercado até 2011, tá? E também vou estar deixando as fotos aí para vocês estarem comparando os modelos. Mas o nosso foco de hoje aqui é o Vectra B, né? A segunda geração dele, depois do segundo facelift. Esse é um modelo 2.0, 8 válvulas, CD, tá? Carro completo de tudo, carro com uma procedência assim invejável. E eu vou estar começando falando pela frente dele, que tem o design, que foi um design atemporal na época que foi lançado. Um carro que encantou muito por esse detalhe do capô, que faz essa harmonia com o retrovisor, né? Uma linha pega lá da ponta do retrovisor e segue aqui pelo capô, vem e termina cá na grade dianteira. Esse design aí é um design bem exclusivo do carro. Até hoje não se vê modelos assim, esse tipo de solução. Foi uma solução na época criada para dar um baixo coeficiente aerodinâmico para o carro. Para a época era um coeficiente aerodinâmico baixíssimo, era de 0,28. Isso se traduzia num carro que passava melhor, cortava melhor o vento, um carro com aerodinâmica muito incrível. Se fala muito na questão quando você viaja nele com os vidros abaixados, você nota que não há tanta turbulência de ar, não há um barulho tão grande de ar dentro do veículo. Resultado desse trabalho aí de engenharia aerodinâmica muito bem feita nesse carro. A frente dele, faróis duplos de policarbonato. Esse carro aqui ele tem uns detalhes muito interessantes das versões da Europa. Começando aqui pela frente, ele tem as pestanas do Vectra europeu, foi colocado aí pelo dono, né? Muito bem encaixadinho, não se nota, né, nada de rebarba nem nada, porque é uma peça original, importada, então encaixa perfeitamente no carro. Os faróis duplos, como eu falei, são de policarbonato, já não eram mais de vidro como nos 96, 98. O foco e o brilho deles também são bem melhores que o anterior. Farol de neblina, né? E só falando aqui também, o detalhe do segundo facelift foi essa grade, a parte inferior da grade aqui no para-choque, ela teve também uma pequena mudança em relação aos 2000, 2001, 2002, nesse corte aqui da entrada de ar para o radiador. Esse carro aqui está calçado com as rodas Aro 17 originais do Vectra Elite de terceira geração, tá? Recentemente trocadas aí pelo dono, ficou muito bem instaladas, deu um visual muito bonito. Você observando a lateral desse carro, ficou
com um design muito bem feito. Não tem o carro não é rebaixado nem nada, tá na altura original. Então assim, ficou bem encaixado aí no modelo. E ainda falando da lateral, esse carro ele conta com um acessório que até hoje é raro de se ver nos carros atuais, né? Até carros de segmento superior. Ele tem o retrovisor elétrico, como a maioria, porém ele tem o aquecimento do retrovisor, e ele é acionado juntamente com o desembaçador traseiro. É um sistema que talvez aqui no Brasil seja bem útil nas regiões mais ao sul, mas na Europa isso era de extrema necessidade. Seguindo aqui pela lateral, as linhas, né, bem harmoniosas aí com o design do carro, maçanetas embutidas na cor do veículo. Vindo aqui para a parte traseira, as lanternas que sofreram um pequeno facelift do 98, né, do 98, 99 para o 2000. As lanternas, essa aqui, elas são fumê, tá? Porta-malas, ele tem abertura elétrica interna, abertura elétrica pela chave, telecomando, ou a abertura aqui também no botão. Já abre automaticamente, né? Vamos abrir aqui. Então aqui no porta-malas ele está com um som aqui instalado pelo dono, né? Uma fontezinha ali e tal. E ele tem aqui na lateral uma caixa amplificada, e essa caixa amplificada aqui ela é original do carro. Ela vinha original tanto essa caixa amplificada quanto a disqueteira com 6 discos, que na época, né, não tinha pendrive, não era som CD MP3. Então lá na frente lá tem um som que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ele é interligado com essa disqueteira aqui. A abertura do porta-mala aqui é aquele pescoço de ganso famoso com as molas. Essas molas aqui tem uma regulagem de altura para você escolher qual a posição que você quer deixar o porta-mala aberto. Você ajusta essa mola e você deixa o porta-mala totalmente aberto, ou ele fica meio entreaberto, como está aqui no caso, né? Pessoal, então aqui, né, a externa do carro, brake light, né, elevado, como vinha na maioria dos carros aí de segmento superior. E agora vamos mostrar um pouco do interior desse carro aqui pra gente estar vendo como é que é o cockpit do Vectra. Começando aqui primeiro aqui pela porta, esse carro aqui ele tem o revestimento em couro preto, tá? Na lateral da porta aqui só tem o comando do espelho retrovisor, né? Esse aqui ele tem um detalhe para os 96, 98, que ele já não vem mais com aquela luzinha que indicava quando o desembaçador estava ligado. E essa luzinha também ela servia para indicar o desembaçador aqui do espelho retrovisor, como eu já mencionei sobre ele, né? Então é um detalhezinho assim bem sutil, mas que não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma coisa do carro. Vou entrar aqui. Começando aqui pela lateral, ele tem aqui a chave aqui de comando aqui completa, né? Farolete, faróis, farol de neblina, lanterna de neblina, regulagem da luminosidade do painel e regulagem de altura dos fachos do farol baixo, coisa que não tinha aí nem carros aí talvez de segmento superior, talvez não tinham, né? Vamos aqui para o quadro de instrumentos. Esse aqui é o quadro de instrumentos que eu falei que ele realmente ele sofreu um pequeno facelift aí dos 2000 até 2002. 2003 já mudou. Ele dá um aviso aqui porque está com a porta aberta, né, e a chave estava no contato. Olha só, aviso de porta aberta, né, aviso de cinto de segurança, painelzinho bem completo, bem iluminado. Esse painel ele é muito bonito à noite. E aqui na lateral tem a cereja do bolo desse painel, que é o computador de bordo. Computador de bordo aí original. Pisa no freio aqui. Aí tem aqui várias
funções aqui desse computador de bordo. Estou mostrando aqui para vocês. Temperatura. Aqui o consumo instantâneo em litros por hora. Consumo médio, né? O consumo aí urbano. Consumo total em litros, que poucos computadores de bordo até hoje não mostram isso. Velocidade média. Distância percorrida desde quando ele zerou da última vez, né? Autonomia do tanque. Esse tanque aqui ele tem 57 litros e esse carro ele é gasolina. Cronômetro também, função interessante, né? Temperatura externa aqui. Vindo aqui pro console central aqui, esse carro também tem ar digital automático, né? Com regulagem aqui para temperatura. Você coloca no automático ali, ele vai controlar essa temperatura aí de forma totalmente automática, né? Aqui em cima aqui, botão da trava das portas. Esse botão aqui, ele é para inibir o sensor de presença do alarme, né? Em algumas situações ele é útil. Desembaçador traseiro, o acionamento do recirculador de ar e o botão eco, que ele faz a função contrária do ar-condicionado. Ele desliga o compressor para você, se você quiser usar só o ventilador, né? Aí você aciona essa função eco e ele vai usar só o ventilador. Passando aqui um pouquinho mais abaixo, um outro opcional que não vinha em nenhum Vectra brasileiro, mas o dono importou essa peça. Essa peça aqui, ele é o porta-copos. Só dá um toque. Tem dos dois lados, né? Um item assim que completa muito bem o painel. Deixa o painel assim, né? Bem fechadinho. Um porta-copos discreto. Nem parece que tem algo ali. E, no entanto, um acessório bem útil aí para os dias atuais. Um pequeno cinzeiro aqui embaixo. Esse aqui já era original, né? Já dos Vectras brasileiros. Tá? Acendedor de cigarro, que pode ser usado como tomada 12 volts. Comandos do vidro elétrico, curiosamente, nesse modelo, né, nos Vectras, vinham aqui no console central, em volta da alavanca de marchas. Tá? Esse carro tem comandos de som no volante, airbag duplo. Então esse aqui não tem aquele porta-objetos ali no painel, né? Mas tem um item de segurança a mais aí. Porta-luvas. O porta-luvas dele vem refrigerado. Ele tem uma saída do ar-condicionado para o porta-luvas, que você pode refrigerar, né, alguma bebida, manter alguma coisa mais fria, mais gelada. Outro acessório aqui, que o dono também instalou, também um acessório. Esse aqui já não é um acessório importado, ele é um acessório nacional. No entanto, só vinha nos Vectras com câmbio automático, que é o apoio central de braço. Ele é escamoteável, tá? Então, ele é mais um opcional aí para você fazer uma viagem. Então, ajuda bastante. Bancos traseiros aqui, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, né? Muito bem acabado esses bancos. Maçanetas cromadas, né? Maçanetas internas cromadas. Esse carro aqui também, sobre o painel aqui, um detalhe que eu esqueci de falar, ele tem também o controle aqui de aviso de velocidade. Você pode programar aqui para ele apitar em uma determinada velocidade quando você estiver viajando, e ele faz esse aviso aí, ele apita, né? Bem interessante também para você não ficar desatento aí com nenhum radar que tiver pela estrada aí, né? Passando aqui para a parte superior, os para-sóis, todos os dois iluminados, né? Ele tem aqui a luz de cortesia com temporizador, e também serve como luz de leitura, né? E aqui mais acima, o porta-objetos, serve como porta-óculos, porta-carteira, tá? E na lateral traseira aqui, ó,
tem também a iluminação para o passageiro de trás aqui. É um carro assim, né? Até os dias de hoje é um carro assim feito para fãs mesmo do modelo. Um carro muito bem construído, um carro assim de muita qualidade. O dono ele tem todo um cuidado, toda uma atenção com esse carro. Um carro assim, né? Não pode nem se dizer que é do uso diário, né? Então, um carro assim bem cuidado mesmo, um modelo bem inteiro aí. E voltando aqui para frente para falar um pouquinho agora da parte mecânica desse carro, começando pelo motor. Vamos abrir aqui para a gente ver o que tem aqui de baixo. Já começa aqui, olha só, não tem aquela varetinha que você tem que encaixar aqui no capô. 2 amortecedores. Isso aí para a época e para o padrão do carro era mais do que bem-vindo, né? Um carro sedã médio, um carro mais familiar, um carro caro da época, né? Tem que contar com um acessório desse aí também. Manta termoacústica no capô. Deixa eu pegar desse lado aqui por causa do sol, tá? Ele tem uma manta aqui termoacústica. Inibe bem o barulho do carro, né? Os sons para a cabine. Ajuda um pouco no isolamento térmico também, né? E vamos falar aqui um pouquinho aqui do coração dessa máquina aqui. Como eu disse, né? Ele é um 2.0, 8 válvulas. Motor aí, família 2 aí, muito conhecido da GM. Para a época, né? Um motor de injeção eletrônica. 4 bicos, né, multiponto, não era sequencial, mas era uma injeção que atendia muito bem o funcionamento muito redondinho desse carro. É um carro que tem um funcionamento e uma potência assim, bem condizente com o modelo, com o tamanho, com o peso, né. Aqui, né, a parte aqui de admissão, né, coletor ainda era aquele coletor de alumínio, né. Comparando com os de hoje aí, era a última coisa em tecnologia mesmo para esse segmento. Todo um cuidado aqui com o sistema de arrefecimento, olha só, o líquido de arrefecimento aqui com o aditivo, bem cuidado. O dono disse também que esse carro sempre rodou com aditivo. E falando sobre isso, né, até deixei no outro vídeo aí uma dica sobre aditivo, sobre como você lidar com isso aí. Então, se você ainda não assistiu, vou estar deixando o link aí em cima para vocês estarem vendo. Mas esse carro aqui, né, mantendo assim dessa forma, nunca vai ter problemas aí de superaquecimento, de sujeira no radiador, né? Tem que estar sempre olhando aí o nível da água também, né, do líquido de arrefecimento. Esse câmbio aqui, o câmbio desse carro, câmbio de 5 marchas, câmbio manual, ele é o F18. Corrigindo, esse carro aqui ele é o F23, é o ré para trás. Ré para trás, ele é um câmbio um pouquinho mais alongado, né? Os F18 saíram em modelos mais anteriores aí dos 2.0 8 válvulas. Esse F23 anteriormente vinha mais nos 16 válvulas, nos 2.2. E nesse CD 8 válvulas aqui já vinha com esse câmbio mais alongado aí, que ele é um câmbio bem assim, ele cai bem no gosto dos donos de Vectra, considerado pelos donos aí um dos melhores câmbios aí do modelo, tá? Então, mecânica dele sem segredos, né? Sistema de suspensão desse carro, a dianteira, como grande maioria dos carros de passeio, é a McPherson independente. E a traseira desse carro, a suspensão traseira, é também uma suspensão diferenciada. Não é uma suspensão de eixo de torção comum, não. Ela é a multilink, multibraços. Ela é aquela suspensão que tem várias buchas, né? Várias buchas de controle, braços de controle, e utiliza buchas hidráulicas. É uma suspensão mais cara, de manutenção mais cara. Porém, esse carro na estrada, meus amigos, ele te dá uma estabilidade, uma capacidade de fazer curvas que carros novos hoje é difícil você pegar um carro novo hoje assim do mesmo segmento que tem uma estabilidade para curvas como esse carro.
né? Te dá muito mais segurança para você viajar, para você, né, tá no dia a dia aí. Carro muito sólido, muito íntegro para viagens, para o dia a dia também. Verdade seja dita, não é carro de serviço, não é carro para ser econômico, é carro para ser carro para dar prazer para dirigir, para te dar um conforto, te dar assim, muito mais prazer em guiar um carro desse, entendeu? Então, um carro desse, quem tem um carro desse aqui não tem como prioridade o consumo. O consumo desse carro aqui fica na média aí na estrada. Aí, se você tiver um pé leve aí, andar bem tranquilo, ele vai dar aí uns 13, 14. Se tiver com família, bagagem, pode ser que essa média caia um pouco. Dentro de rua é um carro que consome bem também, bem mais do que isso, mas te entrega em dirigibilidade, em conforto, em segurança, te entrega muito, vale cada centavo desse carro, certo? Então é isso, pessoal, eu queria deixar aqui essa review desse carro, desse Vectra. É um carro que eu já tive, que sempre me deu muitas alegrias, fiquei com o modelo 98 aí por 2 anos, carro excepcional para viagens, carro muito bom, tenho saudade demais de ter um carro desse de novo, mas no momento eu tô com outras prioridades aí, então assim, vai ficar aí talvez para um futuro próximo aí, quem sabe tá adquirindo uma máquina dessa de novo aí, tá? Então é isso aí, pessoal, se gostou, deixa aquele joinha pra gente aí, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva aí se não for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e até a próxima.